Boa tarde, galera. Estamos aqui no Pod Jobs. Com a professora Aline Costa e a gente vai falar um pouco sobre Empregabilidade juvenil com ela. Vamos fazer algumas perguntinhas e interagir um pouco. E eu estava muito ansiosa de participar já do podcast de vocês, né? Ah. Tá aí, tá uma repercussão na cidade, tá uma repercussão na escola, tá todo mundo acompanhando. E aí eu fico super feliz de ver que vocês estão desenvolvendo um projeto desse, fazendo um podcast, que é essa modalidade de comunicação e com um tema muito interessante, né? Então eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então vamos começar fazendo algumas perguntas e aí a gente vai interagir. A primeira pergunta é: o que a senhora acha sobre o jovem no mercado de trabalho hoje? Olha, a gente vai precisar discutir primeiro qual é essa nossa concepção de trabalho, né? Eu vi esses dias um vídeo de crianças no Japão, num parque de diversões no Japão, e a diversão era elas construírem uma casa. Então era o esqueleto de uma casa e as crianças todas com capacete entravam, pagavam, botavam o capacete, um martelinho e elas iam martelando e encaixando as vigas da casa, mini pedreiros, né? Mini pedreirinhos ali. E aí isso me fez pensar, eu disse assim, olha o Japão formando o mercado de trabalho, formando mão de obra para o trabalho, né? Só que eu, como professora, eu preciso primeiro fazer com que a gente pense sobre o que é esse trabalho, que eu não vejo que o trabalho é só um trabalho onde a gente vai vender a força do nosso corpo, sim, entendeu? Sim. Em troca de uma remuneração que às vezes nem ela é essa coisa toda, né? A gente precisa entender, a gente precisa entender o trabalho de uma maneira mais ampla. Eu preciso entender o trabalho de uma forma mais humana, sabe? Mais humanitária. Sim. Então, olha, eu acordo de manhã, vocês acordam de manhã, vocês já têm um monte de tarefas para cumprir em casa, né? Vocês vão ler, vocês vão fazer as atividades de vocês estão conversando, vocês estão fazendo podcast, mas vocês não estão sendo remunerados por nada disso. No entanto, isso tudo é trabalho. Verdade, né? Assim, né? E exatamente. Verdade. Né? E é um trabalho que vai fazer com que vocês evoluam como pessoas, como seres humanos, né? Vai mexer com a sensibilidade de vocês. Então, a gente primeiro tem que pensar no trabalho de uma forma mais ampla. O trabalho é tudo. Verdade. Ele não é verdade? A gente tem que estar feliz no trabalho, né? Exatamente. Tem que se sentir bem, pra gente trabalhar bem. Exatamente. E aí, depois da gente pensar o trabalho de uma forma mais ampla, do trabalho como uma atividade que é humana, que a gente está praticando esse trabalho todos os dias e às vezes não é remunerado, a gente também vai buscar aí as aulinhas lá do professor de História e voltar lá para a Grécia Antiga, né, nos primeiros filósofos, por exemplo, eles tinham um momento lá que eles chamavam de ócio criador. E se você olhar praticamente a nossa maior literatura na filosofia, na sociologia, é justamente nesse período, né, da Grécia Antiga. E por quê? Porque eles se davam o tempo de não trabalhar, de não fazer nada, porque eles precisavam pensar. Por isso, o ócio criador. Bem interessante. Não é interessante bem isso? Forte, né? E quem disse que isso não é trabalho? Quem disse que pensar não é trabalho? É verdade. Acho que algumas coisas do nosso dia a dia, às vezes, sem nem pensar, a gente tá fazendo já é um trabalho, né? A gente quer levar tão ao pé da letra, mas algumas coisas que a gente faz já é. E é cansativo pra caramba, né? Sim, é verdade. É cansativo pra caramba. O trabalho mental, ele é mais cansativo que, às vezes, o trabalho às vezes, físico. mais estressante do Poxa! que... Um professor mesmo desenvolveu uma aula, né? Ele vai lá pesquisar, ver, trazer uma verdade. para os alunos, já é um... Exatamente. A pessoa tem que estar bem para fazer isso. É. Verdade, não, a pessoa não vai conseguir fazer aquilo de uma forma Exatamente. Bacana, e aí, um dia alguém inventou que era necessário fazer negócio. Né? Aí o que é a palavra negócio? O que é negócio? Negócio, negação do ócio.
Então, o ócio criador passou a ser negado, por causa que agora era importante comprar, vender, trabalhar, Compra e lucrar, venda. Vai se ligando, né? Então, hoje, a gente vê que o mercado de trabalho está aí e é um mercado que não valoriza o nosso lado humano. É um mercado, a gente vive num sistema capitalista, né? Então, é um mercado onde você precisa o tempo todo estar produzindo, Pra ter sabe? resultado de Tu alguma não coisa, podes... né? Você é doida, tu não podes parar um dia, não, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu não vou fazer nada. Quero descansar, né? Vou ouvir uma música, Vou distrair. eu vou ler, eu vou ter uma ideia nova, que é o ócio criativo. Não pode mais. Então a gente está aqui posto para o mercado. Tem que estar naquela rotina, naquele mesmo roteiro, todo dia, fazendo é aquela importante coisa. destacar também que muitas das vezes que a pessoa quer trabalhar, mas ela tem outros afazeres. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha irmã e ela vai sair, pedir demissão do trabalho dela, né? Aí chegou uma moça para ela ser entrevistada para entrar no lugar dela, é assim que funciona. E aí ela chegou toda feliz, querendo o cargo e vamos. E quando o patrão foi falar os horários, ela já não quis porque ela tem uma filha e tem que cuidar da filha dela. Então a filha dela vai para a escola de manhã. Tem outras obrigações, né? E pela parte da tarde, só que tem ali a metade do período da parte da tarde, eu acho que era 3 horas, se eu não me engano, que ela saía da escola e ela já precisava da mãe dela. Então ela já não pôde pegar o trabalho porque... Exatamente. Inclusive, até isso foi discutido na última redação no Enem. Então, olha só, ela está em casa trabalhando, mas ela não é remunerada por esse trabalho. E quando ela sai do trabalho não remunerado, que é esse trabalho doméstico, e ela vai para o mercado, onde o trabalho é oferecido de forma assalariada, já torna-se incompatível com a vida dela. Então, o que eu penso sobre o mercado de trabalho, ele está aí, ele está posto, mas ele também é muito cruel, ele é muito competitivo, ele nega a nossa humanidade. Isso são os lados negativos, né, do trabalho. Por outro lado, desse mercado de trabalho, ele também vai te dar oportunidades de sobrevivência, oportunidades de crescimento, dependendo da tua visão, né, de como você vai se esforçar. Então, tem os dois lados, mas a gente precisa sempre olhar para o mercado de trabalho de uma forma muito crítica, revisitando, inclusive, a nossa literatura, os nossos estudos, né? Isso é muito importante mesmo, igual você está dizendo. Para tudo que a gente tem que ter no trabalho, primeiro a gente tem que dar para depois conseguir algo. Exatamente. Exatamente. E aí, vocês, eu não sei como é que está a ordem da pergunta aí de vocês, que eu estou com medo de falar e atropelando. Mas como a senhora, a gente sabe que a senhora tem a empresa Vale Telecom, né? E a gente sabe que a senhora, alguns jovens até mesmo que eu conheço, que são ex-alunos daqui da escola, trabalham lá. Como a senhora se sente envolvida nesse meio de empregar jovem, né? De dar oportunidades. Querendo ou não, é oportunidade para quem está... O que eu posso dizer para vocês é que a nossa empresa, ela foi antes uma oportunidade para a gente. Sim. Né? O meu marido, ele, a adolescência dele, a juventude dele, ele trabalhava com aparelhagem, fazendo festa, e teve a oportunidade de comprar um link de internet, de vender, isso daí, né? Isso foi crescendo. Então, antes, foi uma oportunidade para a gente. Quando a empresa cresceu, ele disse assim, a gente vai precisar construir um prédio. E aí, muita gente dizia, quando viu a planta do prédio, a gente vai levar para Beca, o Belinho tá doido de construir um prédio desse aqui em Timboteua. E aí, eu falei para ele, mas não é aqui que a gente está? Vai ter que ser, né? E se a gente trabalha com internet, em qualquer lugar onde a gente esteja, o trabalho não vai acontecer da mesma forma, né? E aí, eu trabalho numa escola de ensino médio. Então, a minha convivência, ela é muito maior com os alunos no ensino médio. Quando ele falava para mim, olha, eu vou precisar de um técnico, aí eu lembrava de um ex-aluno. Eu conheço um menino que ele era muito esforçado, muito estudioso, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acabava indicando essas pessoas, né? Então, hoje, a empresa, ela tem
80% do seu quadro de funcionários todos com jovens, né? E hoje a gente tem mais de 160 funcionários na Harley. Então, uma empresa que está atuando em 30 municípios. Cara, parabéns. Né? É muito. Daqui, Já nossa, tá. né? Se expandiu bastante, E é né? interessante porque, por exemplo, tem gente que nunca teve a experiência de trabalho, vai começar na Harley, depois vou sair, vou pro outro E lugar, mas ele aprende. já tem aquela experiência de como pegar ali, Já né? tem Mesmo que noção, seja, né, do que- Quando eles entram, a gente diz que a primeira semana é o pede para sair, né? É Que é o pesado. mais difícil, né? A pessoa É vai o mais tá- difícil. É o cotidiano diferente, É. são regras, querendo ou não, tem que ter, né? Aí a pessoa se deparar com É tudo difícil, isso. é difícil. E eu valorizo muito isso. O pede para sair é assim. Quem entra, não importa qual cargo que vai ficar, salvo as meninas, nem todas, tem que ir direto para a equipe de fibra. Então, a equipe de fibra é a equipe que faz a expansão, por exemplo, de uma cidade para outra. Sim, né? Então, tu imagina aí, por isso que eu digo que eu valorizo muito isso. Eles fazem, digamos, interligar Nova Timóteo a Salinas. Aí eles vão com fio, com escada, subindo de porte em porte. Às vezes tem que entrar no mato, tem que atravessar Tem igarapé, perigos, né, querendo ou não. perigo, inclusive de quedas, de tudo. É muito perigoso, né? E é muito pesado, porque eles ficam no sol, eles carregam peso, a escada é pesada, sobe. É um trabalho, gente, que pede a dedicação realmente do corpo. A ferramenta de trabalho, né? É o corpo, Querendo sabe? É o corpo. Então, isso daí eu valorizo muito, porque eu falo muito para o Belinho, né? Hoje a empresa cresceu e a gente conversa muito sobre isso. Eu digo, foi graças a uma oportunidade, mas é graças à força de trabalho das pessoas que estão fazendo ela crescer. De todo né? o conjunto, né? De todo o sistema tá fazendo aquilo para Exatamente. melhorar, né? Cada vez mais. Porque eu acredito também que tem os donos, e se não tiver funcionários, a empresa não vai expandir, né? Então, hoje, se vocês têm essa rede, é porque colocaram pessoas para trabalhar, que vão expandindo a fibra, né? A gente até mesmo quando a gente passa aqui nesse meio de Nova Timóteo pro Terreirão, a gente encontra eles instalando, Sempre né? encontra, Ou é então verdade. fazendo manutenção. Sempre estão em alguma casa, cortando querendo. as árvores que são perto do poste, essa parte aqui, né? Que não tem Sim. Então, eles realmente é bem legal esse Eles são heróis. Aí depois que eles passam pela equipe de fibra, aí eles vão para o suporte técnico, ou eles vão para o helpdesk. O helpdesk é uma parte da empresa onde fica o monitoramento da rede. Então, se houver um rompimento da fibra num ponto entre Igarapé-Açu e São Luís, o pessoal do Help consegue identificar exatamente onde a fibra foi rompida. Aí entra em contato com a equipe de manutenção, aí desloca a equipe vai. E tem as meninas que trabalham no atendimento. E temos as meninas que trabalham como técnicas. E elas fazem instalação. Nossa. E aí é muito bacana, porque não é uma atividade que você vê mulheres envolvidas, Sim, né? Verdade, sempre, querendo ou não, sempre é a parte ali mais do homem, que faz as coisas, essas coisas mais... Então, a gente lá procura fazer tudo muito correto em relação às questões trabalhistas. Então, todo mundo que trabalha com a carteira assinada, isso é muito bom, né? Com todos os seus direitos trabalhistas, tudo direitinho. A gente também oferece plano de saúde para os funcionários, e eu digo que é o mínimo que a gente pode fazer, seguro, né? Seguro de vida. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas, né? Que precisam disso. Exatamente. E assim, às vezes, um salário mínimo, ele não é suficiente para suprir toda a necessidade que uma família tem, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que trabalham, mas não trabalham com a carteira assinada, trabalham com menos de um salário, né? Aí, por conta disso, não tem os direitos trabalhistas, tipo, se adoecer, se engravidar, entendeu? Se fosse aposentar. Então, essa é uma outra problemática que está dentro do mercado de trabalho. Então, muita gente hoje pode dizer, professora, eu não tenho emprego, eu tenho um trabalho. Né? E é um trabalho informal. Todo trabalho que não é com a carteira assinada é um trabalho informal.
Você está ali informalmente, né? Então, assemelha-se ao trabalho, por exemplo, das pessoas que estão com as banquinhas, sabe? No comércio, não tem os camelôs, Sim, não sim, tem aquele sim. pessoal. Então, não tem muita diferença, né? Então, esse é outro problema que a gente tem no mercado de trabalho, né? Além da Verdade. gente ter essas coisas que a gente conversou no começo, a gente ainda tem também a informalidade dentro do mercado de trabalho. E quando a pessoa não consegue nenhuma coisa nem outra, começa a acontecer o que tem acontecido no nosso município, que é esse êxodo, né? Que é a saída A saída das das pessoas pessoas para fora para buscar pra ir melhoras buscar. para elas, né? melhores, porque não tem aqui, É. aí a pessoa tem que se dirigir para uma cidade que é melhor, né? Que proporciona coisas melhores, né? Querendo ou não, as pessoas são obrigadas a fazer isso, né? Mesmo que elas não queiram, elas não querem deixar a cidade de onde elas cresceram, os amigos, os familiares, mas a necessidade obriga elas a ir para lá, né? E sem falar que é fácil quando a gente vai, às vezes que a gente tem um parente, né? Uhum. Ah, eu tenho um parente ali em Belém, lá é mais fácil do que a gente botar, eu vou pra lá. E quando não tem, que vai sozinho enfrentar, né? A cidade Vai descobrir lá fora, um vai novo descobrir mundo, que não tem ninguém realmente, pra pra criar, pessoa. nenhuma casa pra ficar. Verdade. E isso quando a gente consegue retornar. Sim. Né? Verdade. Porque nós já tivemos vários casos aqui em Timboteó de jovens que foram para Santa Catarina e por infortúnio do destino acabaram perdendo a vida, né? Para lá e não voltaram mais para sua casa, para sua família. Então eu me coloco muito no lugar da dor dessas famílias, das mães, né? Porque a gente não tem uma fonte de renda, de trabalho, né? A gente tem hoje aqui na cidade 2 empresas grandes, né? Além da prefeitura como fonte de trabalho, que é a Halley, que é a Construfácil, né? A gente tem agora as outras instâncias, o Bruno, tem o comércio, né? Mas a gente também tem no nosso município uma atividade que pouca gente tem discutido em relação a essa questão do trabalho e que não tem o valor que ela... Não é que ela não tem, ela tem o valor, mas esse valor não é reconhecido, que é o trabalho com a terra, que é o trabalho com a agricultura. Sim. Entendeu? É muito importante porque a agricultura trabalha com alimento, né? Exatamente. Tipo, a gente precisa disso e não é valorizado. Sempre quando a gente está conversando assim em público, em pessoas, sempre quando a gente fala, você trabalha de quê? Eu trabalho na roça. A pessoa já pensa diferente. Aquele cara ali trabalha na roça, já não deve ser muito bem de vida. E sendo Pelo que, contrário. Pelo contrário, tem gente sim, porque às vezes está começando agora e vários outros, né? Mas tem muita gente que se deu bem com isso, que se esforçou, e é o mesmo esforço que a gente faz de um trabalho, querendo ou não. As pessoas que vivem disso têm que ter o conhecimento de fazer certo, porque eu falo, porque eu já trabalhei com isso, a minha família Tu já trabalhou trabalhava com o quê? isso. Eu trabalhava com plantação de mamão e pimentinha, como é que se fala? Pimenta de cheiro, de verde. A gente plantava, querendo ou não, tem tudo um passo a passo para fazer aquilo dali. No começo a gente não sabia de fato como era para fazer, a gente teve erros, a gente conseguiu... Um pouquinho de prejuízo, aí vai aprendendo. Teve prejuízo, né? Mas hoje em dia a gente já tem um pensamento bem lá na frente de como ser feito, querendo ou não, um trabalho pra gente exercer, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar fazer o certo. E não é muito diferente. Mas tu ainda trabalha? Tua família ainda trabalha? A gente está voltando a trabalhar nisso. Que legal, que a gente bacana. Está voltando a trabalhar nisso. Isso é interessante, a gente recuperar. Eu falo sempre assim, inclusive agora eu tenho trazido muita evidência à cultura, né, do campo, com todo respeito às pessoas que já estão aí há um tempo nessa luta de valorização do trabalho do campo. A gente tem os sindicatos, a gente tem as associações, uma galera que já está aí numa história, né? Não sei se vocês sabem, o nosso município, ele tem uma história de luta muito bonita e muito forte sobre essa questão do campo, da agricultura. E eu tenho
entrado muito nessa seara aí, valorizando, por exemplo, as cavalgadas, valorizando, sabe, esses momentos, assim, porque a gente precisa fazer com que vocês, jovens, comecem a olhar para a agricultura e para o trabalho do campo de uma outra forma. Muita gente, como ele falou, tem vergonha de dizer que trabalha no campo, que os pais trabalham na roça, e é o contrário, é um dos trabalhos mais lindos, sabe, que a pessoa tem que se orgulhar. Tem muita dificuldade? Tem, porque tem muitos problemas também, falta muito incentivo, é tudo muito caro, faltam recursos, né? Mas é muito bonito, então a juventude precisa voltar a se interessar. Por exemplo, eu sei que tem uma pergunta aí que vocês vão falar sobre o jovem no mercado de trabalho, nessa formação. E aí eu vou dizer para vocês, eu iniciei um curso de agronegócio aqui no Senar, aqui em Capanema. Aí eu fui olhar os cursos técnicos que tem lá. Então tem um curso de agronegócio que é muito interessante. O curso técnico, ele é tão interessante quanto um curso de nível superior, só que o curso técnico ele já vai te encaminhar logo para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Então veja bem, a gente tem o Senar bem aqui em Capanema, oferece 3 cursos técnicos: agronegócio, que você vai aprender a gerenciar um negócio voltado para a agricultura. Sim. Qualquer negócio, que já é interessante, né? Tem o curso de fruticultura, no caso, tua família. Professora, a gente quer fazer plantação de acerola, a gente quer fazer plantação de açaí, o açaí alternando com o bananal, por exemplo, né? Então, tem um curso técnico para isso, tem um curso, sabe de quê? De zootecnia. Não é interessante? Muito interessante o curso de zootecnia. Tanta gente que trabalha com animais, né, com gado, com criação de porco e frangos de corte, frangos de galinha poedeira, essas coisas. Então, aqui esses cursos, a gente tem conhecimento, a juventude tem conhecimento disso? Não. Aí tu tens a tua família, que trabalha no campo. Tu ficou sabendo disso agora. Professora, eu vou terminar o ensino médio. Eu me interesso muito de fazer o curso de zootecnia. Eu quero me tornar um técnico em zootecnia. E um diploma que vai te dar habilitação para você trabalhar em todo o Brasil. É muito bom. Não é lindo? Não é maravilhoso isso? Muito, Quer dizer, tu termina o teu curso, são 2 anos, aula uma vez por semana, aulas práticas, o material excelente. As atividades você vai fazendo também na plataforma deles, mas você ganha todo o material, ganha blusa, ganha, sabe? Uma coisa muito bacana. Então, o que está faltando? Está faltando informação, está faltando, sabe, as pessoas olharem de outra forma, né? Tem um leque, sabe, de oportunidades que a gente precisa correr atrás e que a gente precisa oportunizar para a juventude, né? É verdade. E a gente não voltando agora, já entrando na outra pergunta que eu vou fazer, a gente encontra muita dificuldade quando a gente já vai adentrar, né, nesse mercado de trabalho. Por exemplo, até mesmo ainda na área da agricultura, que muitos jovens deixam de vir à escola para ir ajudar os seus pais na agricultura familiar, porque é preciso de uma mão de obra a mais ali, né? Então a gente já encontra a dificuldade dele deixar de estudar, porque ele tem que trabalhar e já Igual eu falo, de fato é a necessidade daquilo, tipo, como a pessoa não tem outros meios de como é que se fala? Sobrevivência. Meio que se não tem outros meios de sobrevivência, a pessoa necessita de fato daquilo, ela sabe fazer aquilo, igual a Thalita falou. Às vezes a gente deixa de fazer o que gosta, deixa de vir para a escola, deixa de querer ou não se divertir para estar ali, querendo ou não, aquilo ali já é um mercado de trabalho, já vai ensinar a pessoa a agir de fato no mundo, no mercado da compra e venda, a poder falar com outras pessoas. É muito importante esse... Já é uma espécie de formação, né? Já é um aprendizado. Já é um aprendizado. Agora, como que você pode evoluir, não sei se a palavra correta é essa, mas como você pode crescer dentro desse mercado se
isso pode atrapalhar os teus estudos. Sim. Né? Pois é. Aí entra numa Tem discussão esse uma ponto. coisa que eu penso, né? Há um tempo atrás, eu lembro que na época, em uma escola lá na Vila Tiboteu, na época a diretora desta escola era a professora Marilene. E aí eu vou citar como exemplo por ter vivenciado isso naquele momento. E sempre quando chega a safra do açaí, lá acontece isso. Muitos alunos deixam de ir para a escola porque tem que ajudar a família Sim. na safra do açaí. Eu estou olhando de vez em quando para cá, que é o cameraman que está ali. Ele está participando do podcast. Ele só está ali, na parte técnica. Então, a escola tem uma evasão dos alunos, eles deixam de ir para a escola por causa da questão do açaí. Aí, o que a direção da escola, na época, fez? Ela começou a trabalhar toda a questão cultural do açaí. Então, quando chegou na safra do açaí, a escola respirava o açaí. Falava sobre aquilo, né? As atividades, a culinária, a matemática, a compra, a venda, o lucro, era tudo voltado para isso. Eu lembro que a gente chegou a fazer até um trabalho com um dos alunos nossos do ensino médio, porque toda vez que chegava a época da safra de açaí, ele desistia. Aí desistiu o primeiro ano, desistiu o segundo ano. Aí quando foi no terceiro ano, disse: esse ano ele não vai desistir, porque sempre quando for a minha aula, a gente vai lá para a beira do Gapó, a gente vai para o Trapiche. E os meninos, naquela época eu ainda era mais medrosa, né? Não tinha tinha assim um pouco de medo de atravessar o rio, que eu tenho dá um certo medo. Tenho medo, eu fico tesa assim. Mas os meninos acompanharam ele, fizeram um documentário muito bonito, mostrando esse cotidiano, né, dos jovens que apanham açaí, dos jovens que estão no extrativismo do açaí, que hoje eu conheço um pouco mais por ter mais contatos, né, com as pessoas. E aí eu penso que a gente só vai resolver isso se houver, por exemplo, um diálogo entre as secretarias. Então, por exemplo, nós temos uma Secretaria de Agricultura, nós temos uma Secretaria de Educação, nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente. Essas secretarias, elas têm que acompanhar esse período, né, que é meio sazonal, da safra do açaí. E como que essas secretarias podem trabalhar juntas dentro de um currículo, dentro de um cronograma de currículo, que atenda esse período do extrativismo do açaí para que as crianças, os jovens, eles não sejam prejudicados. Mas ainda assim não resolve a situação por completo. Por exemplo, no turno da manhã, os alunos estão de boa, né? Normalmente moram aqui, tá? No turno da tarde, já começa... É diferente, né? Já vem vocês que vêm das agrovilas, né? Que vêm das comunidades. Então, você já tem um trabalho em casa antes de chegar aqui. E no turno da noite fica mais complicado um pouquinho, porque no turno da noite já é a galera que trabalha o dia todo. Já mercado, já chega saturado já dessas coisas. Exatamente. Eu conheço uma menina lá do Terreirão, que ela já é mãe de 2 meninos. Acho que você até conhece ela. Ela vem de lá, faz o percurso de bicicleta pra cá. Aí, quando a gente vem, 1 hora naquele sol quente, a gente encontra ela de bicicleta. Oh, meu Deus. Eu acho que eu e ela ainda vem estudar aqui de noite. Esses dias eu encontrei ela, aí ela disse, eu perguntei se ela ainda estava estudando, né? Ela disse que sim, mas que ela estava pensando muito, ela tá fazendo à noite, ela disse que ela tá fazendo os treinos para terminar, né? Olha. E que ela encontra dificuldade de fazer as atividades da escola, porque ela trabalha o dia todo, aí chega em casa, às vezes ainda vai cuidar das crianças, né? dos filhos da casa, e como é que ela vai fazer as atividades para trazer para cá, para entregar para o professor, para ela conseguir os pontos que ela precisa para passar né? de ano, né? Então, o que ela representa para nós? Ela representa uma palavra, que é resistência, né? Ela é a resistência. Eu sempre falo isso, não é uma frase minha, mas eu tomo para mim, que é que quando nós nascemos no meio da desigualdade social, da falta de oportunidade, quando a gente vive uma situação de pobreza,
né? Como um estudioso chamado Pierre Bourdieu fala sobre isso. A gente vive num ciclo de perpetuação dessa pobreza, que é passado de pai para filho e que é muito imposto a nós, né? Imposto às pessoas. E esse ciclo ele precisa ser quebrado. Então, o que ela faz e o que vocês fazem é uma resistência para quebrar esse ciclo, sabe? Essa perpetuação dessa dificuldade que está na família, né? E estudar é o maior ato de rebeldia que vocês podem fazer contra esse sistema. Né? Não é, eu brigo com os meninos lá no primeiro ano, eu digo, olha, vocês me atentam tanto que é para eu surtar, e de vez em quando eu dou uma surtada lá com ele, bato na mesa, falo alto, grito, só que a gente briga, mas a gente se ama, depois ele vai lá, fala comigo, aí eu digo, pô, gente, não tá no bom dia tudo hoje, por bem, né? Mas aí, na cabecinha deles, ser rebelde é não prestar atenção na aula, é arengar com o colega, é responder o professor e, sabe, mas se você for olhar para esse sistema que está posto aí, estudar é o maior ato de rebeldia, sabe, que vocês podem fazer. E é só através disso que vocês podem vencer esse ciclo. Professora, quer dizer então que está garantido que eu vou terminar o meu ensino médio e a minha vida vai melhorar? Não, né? Não está nada garantido. Mas você vai ser uma pessoa informada, você vai ser uma pessoa crítica, você não vai ser uma pessoa manipulável. Eu trabalho muito isso com vocês, né, nas aulas de língua portuguesa. Vai ser uma pessoa preparada. Preparada para pensar a sociedade, para entender, sabe, as coisas. Olha, tem uma teoria que fala muito sobre a mais-valia, né? E o que é essa mais-valia? A mais-valia é, eu trabalho, eu tenho um salário mínimo e por conta do meu um salário mínimo, para eu não perder o meu salário, ou graças a Deus porque eu trabalho e tenho a minha carteira assinada, aí eu vou ser explorado pelo meu patrão. Se o meu trabalho, por exemplo, é 8 horas por dia, o meu patrão quer que eu trabalhe até 11 horas da noite. Ele quer que eu trabalhe de domingo a domingo. E a pessoa depende daquele trabalho, né? Aí ele cada vez ganhar, né? Exatamente. Mesmo, né? Exatamente, entendeu? Ou ela quer que você faça funções que não é a sua função. O seu cargo, entendeu? Né? Então, tudo isso é mais-valia. Então, professora, voltando, eu vou terminar o ensino médio e eu vou ficar bem de vida? Não, mas você vai saber quando você estiver sendo explorado, você vai entender que você está num processo de mais-valia, você vai entender que o trabalho ele está para além da remuneração, você vai entender que parar é um direito, você vai entender que a gente vive num processo de um mercado capitalista que a gente é obrigado a estar produzindo. Não, pera lá, Pirapaz, não quero mais. Vou ouvir meu funk, vou dançar minha lambada, vou atar minha rede, vou me dar o direito do ócio, né? Vou ler um livro. Então, esse olhar crítico é o que vocês vão aprender, né? E aprender também dentro do mercado de trabalho a serem pessoas éticas, a cumprirem com os deveres, com as obrigações, a pensar, por exemplo, eu sempre falo para as meninas lá na Harley que estão no atendimento, digo, olha, estudem, façam faculdade, eu já botei um monte para fazer faculdade. A moça que trabalha na minha casa comigo, a Jailma trabalha na minha casa, né, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, mas eu incentivei muito a Jailma, hoje a Jailma é pedagoga, formada. Entendeu? Uma superação, né? Poxa, maravilhoso, e assim, sabe, tu vejo e falando em pós-graduação, sabe, assim, legal, esperando só a oportunidade de um concurso, e eu falava para ela, tu quer passar a vida toda aqui no meu fogão? E eu falo para os meninos, tu quer passar a vida toda atendendo telefone? Entenderam? Então, a galera tá ali, mas eles são jovens, estão ali, eu olho para eles como jovens e eu digo que eles podem avançar, que eles podem conquistar algo maior, algo melhor. Eu falo muito para vocês, falo para a galera do terceiro ano, façam o Enem, façam o vestibular. Às vezes muita gente
faz, mas não vai cursar, porque, como tu falaste, não tem onde morar, não tem onde ser recebido, né? Em casa. Hoje a gente tem o Procel, tem um monte de exames de ingresso à faculdade, mas o que eu queria era que vocês pudessem viver algo diferente. Entrar na UFPA, pegar um vento na beira daquele rio, fazer um seminário, conhecer novas pessoas, sabe? Uma vida nova, uma possibilidade de uma vida nova. Sim. E dali surgir outras possibilidades. Então é bem por aí, mas tudo isso a gente vai fazendo na base da experimentação. Vai dar certo, não deu, tenta de novo, faz de outra forma, até aquilo acertar. que está predestinado a você. Não sei se é predestinação isso, ou é aquilo que você vai conquistar. Pum, aconteceu. É verdade. Né? Ficou pensando. O cameraman ficou pensando ali. Já quero, professora. E para encerrar, né, uma falinha bem resumida, o que a senhora acha que pode estar acontecendo para que venha a ter, nós jovens, venha a ter uma facilidade, sempre que pode estar acontecendo no nosso Brasil, para a gente ter uma facilidade a mais de entrar no mercado de trabalho? Uma ajuda a mais. Olha, está acontecendo um movimento, né, que não é um movimento novo, né, é um movimento que já está preceituado aí na nossa Constituição Federal desde 88 e que entrou agora em debate por conta da LDB, né, que é a nova Lei de Diretrizes e Bases, e que culminou no novo ensino médio. Vocês estão vivendo isso. Vocês estão tendo aulas teóricas e vocês estão tendo formação para o mundo do trabalho. Quando a gente fala mundo do trabalho, é aquele trabalho num sentido mais amplo que eu falei para vocês, né? Não é o trabalho unicamente remunerado, né? Em outros estados, eles colocam a formação geral básica e a formação para o mercado de trabalho. Então, no estado do Pará, optamos, e eu falo optamos porque eu fui uma das redatoras desse currículo que norteia a educação no estado do Pará. Nós optamos por dar à juventude a oportunidade de ampliar a sua visão de trabalho. Então, vocês vão ter campos de saberes e práticas eletivos que vão direcionar vocês, né, para o que vocês vão escolher. É bom, às vezes a pessoa está indecisa, né? Exatamente. Vocês vão ter a escolha ou uma vivência nas áreas do conhecimento. Às vezes você quer ir para a área da saúde, então tu vai direcionar ali para a área de ciências biológicas, né? Se você for para uma graduação, tu direciona para a área de ciências humanas. Eu estou falando isso em questões acadêmicas, sim, né? Mas a gente tem também as escolas técnicas profissionalizantes. Então, nas escolas técnicas, o próprio Sistema S, o próprio Senar, como eu falei para vocês ali, eles trazem também uma gama de formações para que vocês entrem logo no mercado de trabalho. Porém, há uma discussão aí em relação a isso. Houve um movimento no Brasil para que o ensino médio ele ficasse voltado somente ou muito mais para a formação técnica. Por quê? Quem é que está na escola pública? O filho do pobre. Sim. E o filho do pobre tem que ter uma formação técnica para ele servir logo de mão de obra. Enquanto que o nível superior, ele seria um privilégio, como foi por muito tempo, do filho do rico. Então, quando a gente vai para a rua, os professores, quando a gente vai para a rua comemorar o vestibular de vocês e cantar, e alô papai, alô mamãe, para a gente é uma vitória contra o sistema, porque é o filho do pobre entrando na universidade. Né? É o filho do pobre entrando na universidade, o filho do pobre vai ser doutor. E para a gente, vocês não sabem que a gente está ali pensando isso, mas a gente está morto de orgulhoso, né? Morto de orgulhoso. Que todo aquele esforço está valendo a pena, né? Exatamente. E aí, no mais, a gente tem alguns programas. A gente tem um programa Jovem Aprendiz, que inclusive a Halle vai colocar agora também. Muito bom isso. Né? Porque o programa Jovem Aprendiz, como a gente quer colocar lá,
ele é para oferecer para vocês a experiência de trabalho, porque vocês vão fazer o currículo de vocês e vão colocar no mercado. O mercado vai olhar e vai dizer, não tem experiência. Como que tu vai ter experiência se nunca vão te dar a oportunidade para te ter experiência? Sim, você tocou num ponto aí muito verdadeiro. Então o mercado de trabalho, o jovem aprendiz, aliás, é para que você tenha ali a sua experiência no seu currículo, para quando você for para o mercado de trabalho, você está apto a ser recebido nesse mercado de trabalho. Eu digo uma coisa para vocês, o ensino médio hoje não é mais nada. Nem a faculdade hoje é uma garantia de trabalho, né? Então estudem, né? Procurem aprender outro idioma, que é importantíssimo, porque aí sempre você buscar mais, né? vai ampliar a tua oportunidade, né? Procura aprender outro idioma, procura fazer um curso de informática, sabe? Tem um monte de curso no próprio site do Senar, tem um monte de cursos, só que voltado para a agricultura, né? Mas tem o Senar, tem o Senac, são um monte de sistemas. E os cursos são lá gratuitos. E tu pode fazer esses cursos todos pela internet, à distância. Poxa, e aquilo dali tu vai jogando o teu currículo. Já vai estar. Entendeu? Já vai estar no currículo. Exatamente. Eu, por exemplo, fiz um curso de drone. Aí eu vou fazer o meu curso. Nada a ver fazer curso de drone. Eu tenho mais vibe assim. Vontade, né, da pessoa? Porque para você pilotar um drone, tu tem que ter uma habilitação, tu tem que ter uma licença, né? Então eu fui inventar de fazer um curso de drone e fiz o curso de drone toda a distância. Quando eu for colocar o meu currículo, eu posso colocar curso de drone, instituição, Senar, período, aí coloco o período. Então, vocês precisam construir esse currículo para que vocês se apresentem aptos para o mercado de trabalho. Não é fácil. E é nessa hora que, como diz a Clarice Lispector, que a gente percebe que cresceu e que a vida é mesmo um grande soco no estômago. É mesmo. Tem que ser forte para aguentar, né? A vida vai derrubar e a gente tem que estar preparado para se levantar. É isso, mas tem que ter coragem. Verdade. Coragem e seguir adiante. Não dá para ficar de mimimi. Não dá para ficar chorando. Tem que ir para a realidade. Tem que ir para a realidade. Então esse foi o nosso podjob com a professora Aline, né? A gente espera aí que tenha gostado. Eu amei. Sigam nas redes sociais. Por favor, Instagram, podjob, CTG e sigam no Instagram, no YouTube. E em brevemente no Spotify também, em Sim. todas as plataformas. Trabalhando para isso. E o nosso próximo entrevistado aí é uma surpresa, né, para vocês. Esperem aí e aguardem. É isso aí.